Olá, eu sou Gabriel Falck e esse é mais um episódio do Código Azul, o podcast de finanças e tecnologia da Juno. No episódio que começa agora, a gente continua com a nossa temporada especial sobre negócios. A gente já conversou nessa temporada do Código sobre a estrutura de um negócio, como vender online e as vantagens que uma conta digital oferece para pequenos negócios. Tudo bonito até aqui, mas e quando a situação começa a ficar desafiadora de verdade para um negócio? Independentemente da sua área de atuação, muitas vezes, até mesmo do tempo de mercado, nenhuma empresa está livre de dois grandes problemas para quem vende: a já muito conhecida e temida inadimplência e o churn, que é a métrica responsável por indicar a quantidade percentual de clientes que deixou de usar os serviços ou adquirir produtos de uma empresa em um determinado período de tempo. Para conversar sobre esses desafios que os negócios enfrentam, a gente convidou dois especialistas no assunto: a Gabriela Carnesse, nossa analista sênior do time de visibilidade e planejamento da Juno, e o Vitor Silva, head do time de gestão de contas aqui do Ibanks. Agora sim, meus convidados totalmente apresentados, vamos pro cast. Oi, Gabi. Oi, Vitor. Tudo bem? Muito obrigado por topar essa conversa comigo hoje aqui no Código Azul. Como é que vocês estão? Pessoal, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para falar um pouco de churn, de inadimplência. Muito legal, Falck. Obrigado pela oportunidade. Meu segundo Código Azul na história, né? Uma honra estar participando aqui e poder compartilhar, né, o que a gente tem de conhecimento, o que a gente vive no dia a dia, conversar aí com vocês. Obrigado por toparem esse desafio, vai ser um bate-papo muito interessante e bem-vindo novamente, Vitor. Eu lembro que a gente gravou aquele episódio justamente quando o Ibanks se tornou um unicórnio e convido os ouvintes que talvez estão chegando agora no Código Azul que ainda não ouviram esse episódio, voltar lá no começo da nossa primeira temporada para não perder esse episódio que ficou sensacional. Gente, para começarmos a falar sobre esses elefantes no meio da sala, eu queria que vocês comentassem se faz sentido entender a inadimplência, ou seja, falta de pagamento de cobranças, como um sintoma de um cliente que pode virar um churn na empresa em um futuro não muito distante. A falta de pagamento de um cliente pode indicar que ele está deixando de usar o teu produto ou serviço? Faz sim, total sentido, tá? Em uma situação como essa, tem alguns pontos a serem observados, tá? Independentemente do tamanho do negócio. Algumas perguntas que você, como comerciante, empresário, ou mesmo uma pessoa que está numa empresa fazendo esse tipo de análise, podem se perguntar. Primeiro, o cliente está deixando de pagar essas cobranças porque ele está insatisfeito com o seu produto ou serviço? O produto ou serviço dele estão funcionando corretamente? Ele deixou alguma reclamação para você ou nos seus canais de atendimento? Ele está usando esse produto ou serviço que ele comprou? Outras perguntas: ele costumava pagar com pontualidade e passou a se tornar inadimplente recentemente? Isso pode acontecer porque ele está tendo algumas dificuldades financeiras, né? E outra pergunta que você pode se fazer é se o cliente costumava atrasar os pagamentos antes e aí, de repente, se tornou inadimplente mesmo. Tá? Em resumo, ele pode estar deixando de pagar porque se aborreceu com o produto, com o serviço, com o atendimento. Ele pode não estar mais usando por algum motivo, ou porque ele não precisa mais, ou porque ele migrou para a concorrência. Ele pode estar com dificuldades financeiras, ou ainda porque ele pode estar sem controle das contas a pagar dele e por isso ele pode estar atrasando. Então, faz total sentido você mapear tudo isso para entender se o cliente está, de fato, fazendo esse movimento da inadimplência, porque está deixando de ser seu cliente ou porque está passando por alguma dificuldade momentânea. Eu achei muito interessante esse ponto que você comentou pelo seguinte: é claro que as coisas elas podem se conversar e a gente vai chegar nesse ponto nesse episódio, mas o que me chama muita atenção olhando para a inadimplência é o cenário atual de uma forma um pouco mais macro. Então vamos tentar, a gente pode entrar aí nos economics, entrar na vírgula da falta de pagamento e desses pontos que podem ser um indicativo. Mas quando a gente olha de uma forma um pouco mais macro para uma situação de não pagamento, vamos falar do dia de hoje. Eu sei que isso aqui não vai necessariamente datar o episódio, mas pensa em cenários de pandemia, onde a gente tem
cenários de reajuste de contratos, reajuste de preços, inflação. Vou dar um exemplo muito recente, né? Tem um projeto de lei rolando no momento que está considerando mudar o IGPM nos contratos de aluguéis, por exemplo, para IPCA, porque tem variado menos nos últimos 12 meses. Então, os impactos macro podem também ser indicativos de quebra de pagamento, muitas vezes, e tem um fator que eu acho legal, eu até gostaria de um comentário, que é a sazonalidade de alguns produtos, né? Como que vocês enxergam esses fatores mais macros que podem atingir o negócio e essa sazonalidade a depender do negócio? Acho que aqui a gente tem fatores de sobra para buscar o entendimento, né, do churn ou de uma inadimplência, né? Acho que você tem que realmente metrificar para entender o que está acontecendo, como foi e como será, né, o teu futuro. Se você não parar para prestar atenção nos indicadores que você tem dentro de casa, você está fadado a perder o seu negócio, né? Então, metrificar, entender o porquê dentro desses fatores aí. Você falou da sazonalidade, é interessante, né? Eu trago um exemplo aqui, um case de um cliente nosso que vendeu muitos aparelhos, aquele aspirador robô, né? Isso virou um boom com a pandemia, né? Esses caras tiveram um crescimento de mais de 800% ali nos primeiros meses de pandemia, né? E como é que esse cara se prepara para a sazonalidade do produto, né? E da vida longa dele, né? Não é fácil, né, você contar com esses fatores externos que vão te atingir, direto ou indiretamente. A ideia é essa, que você consiga, dentro da visão do teu dado, né, do teu número, que o clássico, o dado não mente, né, você identificar fatores que podem estar aumentando aí o teu churn, enfim, então, você vai ter que conciliar, né, a natureza do teu negócio com o dado que você tem e com o dado que você está fazendo a previsão. E, Vitor, é interessante um ponto que até que ponto a demanda, por exemplo, do que você deu, até que ponto a demanda de um aspirador robô ela vai ser crescente, né? Quantas pessoas realmente estão dispostas a frequentemente ou continuar comprando produtos como um robô aspirador? Primeiro que ele acaba sendo, e não necessariamente, talvez aqui já não sei, gente, se dá para considerar um eletrodoméstico ou não, mas que ele quase que funciona como se fosse um eletrodoméstico, ele funciona. Tá substituindo ali um aspirador de pó. Mas até que ponto, por exemplo, as pessoas querem continuar comprando este determinado produto ao decorrer do tempo, sabe? E aí eu pergunto até para o empreendedor, o quanto de histórico de consumo que você tem dos seus clientes para você considerar, estou parando de receber pagamentos, ou será que isso é um comportamento natural do meu segmento de mercado? O quanto que você conhece do segmento de mercado que a tua empresa ela tá envolvida? Se você seja venda de produto, como o exemplo do aspirador robô, seja, por exemplo, em cenários de serviço. Uma coisa que a gente viu de uma forma muito comum durante a pandemia é que determinados serviços não essenciais de pagamentos recorrentes acabaram sofrendo ali um impacto forte. Mas quando a gente olha para, por exemplo, a recorrência de serviços em cenários de entretenimento, que as pessoas estão mais em casa por causa do isolamento social, a gente vê um aumento de demanda. Mas convenhamos, será que se as pessoas começarem no futuro, na medida que se acabarem se vacinando, será que elas vão continuar gastando tanto com entretenimentos dentro de casa, ou será que elas vão optar por manter um ou dois ali no máximo e cancelar outras assinaturas porque elas não vão ficar mais tão em casa, vão poder retomar a sua vida normal e não continua fazendo sentido continuar consumindo e inferindo naquilo? Então, acho que esse é um primeiro diagnóstico, né? Entender bem o seu mercado. Com certeza. Acho que é importante entender os dados sobre o comportamento do consumidor. Esse exemplo do aspirador robô foi ótimo, porque, puxa, com esse crescimento de 800% ali no começo da pandemia, talvez ficasse realmente difícil para entender qual era o padrão, né? E aí, já que teve esse boom, como que foi o comportamento ao longo desse ano, como vai ser o comportamento depois. Esse exemplo também dos serviços de entretenimento é ótimo. Será que não está tendo uma substituição de TVs por assinatura por alguns serviços de streaming, por exemplo? Será que essa migração vai continuar? Né? Então, como que as operadoras estão lidando com isso? Então, acho que e aí,
esse ponto que você comentou, de entender os dados sobre o consumidor, né? Entender o movimento de mercado, entender o mercado, entender a concorrência, são essenciais para se ter um diagnóstico do que está acontecendo com relação ao comportamento, com relação à inutilização daquele produto e, consequentemente, se aquele cliente se tornou um churn posteriormente. Entender esse padrão de comportamento dele, frequência de uso e etc. Isso é muito interessante, Gabi, porque pensando aí num curto prazo, e aqui, pessoas, quando eu digo curto prazo, eu estou considerando um ano, não é amanhã, tá? Considerando que as pessoas vão acabar retomando pelo menos um certo ritmo ali na sua vida, o quão real realmente é esse cálculo e essa visão sobre o churn. Aqui, só para todo mundo ficar na mesma página, porque a gente vai ficar falando do churn até o final do episódio. É basicamente um cliente que estava consumindo o teu produto, estava utilizando o teu serviço e ele, a partir de determinado ponto, deixa de utilizá-lo. Ele era um cliente ativo e não se torna mais um cliente ativo, ou ele era um cliente recorrente dos seus produtos, ele para de consumir aquele teu produto, ou ele vai para concorrência, ou simplesmente não sente a necessidade daquilo. As empresas que hoje têm uma base de clientes ativos, na visão de vocês, assim, qual é o tipo de, seja suporte, aqui é um ponto interessante porque o Vitor Silva tem um contato diário muito próximo com grandes contas, com grandes clientes, qual é o tipo de tratativa e comunicação como empresa, como instituição, para evitar ou prevenir que uma conta que hoje é seu cliente ativo acabe deixando de usar. É aquilo que a gente fala, conquistar cliente custa caro, reter cliente ou recuperar um cliente que já saiu muitas vezes é mais caro ainda. Como que a gente consegue colocar um termômetro na tua operação atual para poder conseguir enxergar quais são os clientes que podem estar apresentando um quadro de febre ou quais ali estão, digamos, saudáveis? Olha, não é muito fácil. Você tem a natureza do teu negócio, né? Então, você tocou num ponto importante, Falk, em relação ao atendimento, né? Porque você vai ter o cliente que está em busca de preço, está em busca de uma margem melhor para o lado dele. E para ele o atendimento é indiferente, ele pilota no automático, ele consegue o que ele quer da forma que ele quer, enfim, aquele produto, que é o mesmo produto, ele funciona para um perfil. E você pode ter na tua mesma base um cliente onde sim o atendimento é um diferencial, né? Então esse cara gosta do relacionamento mais próximo, ele pode ter sim interesse em redução de taxa, né? A gente vê isso muito aqui no Brasil, né? Devido à competitividade das adquirentes e tudo mais, então esse cara pode estar indo em busca só de custo, mas quando ele vê que ele tem um serviço agregado, que ele tem um atendimento rápido, que ele tem uma solução rápida para qualquer questão e uma porta aberta de comunicação, porque também é do perfil do brasileiro, ele quer falar, ele quer ser ouvido, ele quer estar junto, então você pode ter um diferencial e fazer esse cara permanecer, né? Então tem alguns fatores que influenciam numa tomada de decisão do cara permanecer com o teu produto ou com o teu serviço ou não. E Vitor, convenhamos que, olhando para o mercado, quando a gente quer comprar um produto ou consumir um serviço, uma coisa que o brasileiro se acostumou muito a fazer é o quê? Digitar o nome da empresa e colocar, por exemplo, reclame aqui do lado, para dar uma olhada, para entender, assim, será que essa empresa presta um bom serviço de entrega, qual que é gente, a gente vai ver as variações normalmente, né? Eu tento falar com a empresa, ela não me responde. Gente, não tá nem falando que o produto é caro, não tá nem falando que não tem a opção de parcelamento que ele queria, ou que ele queria pagar por Pix e ainda não tinha oportunidade. A gente tá falando que ele simplesmente não tinha nenhuma ponte de contato com aquele cliente para, cara, poder tirar uma dúvida. E lembrando, o seu dinheiro foi para uma outra conta, a gente está falando do seu dinheiro. Então, mostrando, né, Vitor, que a discussão de preço, de taxa, por exemplo, ela é extremamente relevante para a retenção, por exemplo, de clientes. Você manter o teu produto competitivo com o que o mercado está oferecendo, sim, sempre é. Mas a questão é, enxergando esse cenário não só para amanhã, mas mais para o longo prazo, qual é o tipo de valor que a tua empresa gera, e valores não necessariamente financeiros, que você gera para o teu cliente a ponto dele querer estar trabalhando com você,
né? A gente vê muitos defensores de marca que não necessariamente defendem uma marca por ela ser a mais barata, mas sim aquela marca que na ponta consegue colocar um valor maior para o cliente em relação ao atendimento, a interface, a facilidade de troca, a devolução, estorno de pagamento, suporte rápido e assim por diante. Frisou bem, Falk. Tem gente que não larga, mesmo por um preço mais caro, não larga determinado marca, produto, Sim. serviço, pela satisfação que ele tem, né? E brada o nome da marca para os amigos e vira um promotor da marca. Exato. Então, tem esses intangíveis dentro do serviço, do produto, que alguns percebem, outros não. E daí é perfil dessa turma entender qual que é o valor que você está passando de verdade. Com certeza, e é muito interessante, até pelo perfil da Juno, nós atendemos muitos empreendedores que estão começando, acabaram de ter a percepção de que preciso ter uma gestão de pagamentos, uma gestão de recebíveis apartada das minhas contas pessoais. Eles encontram a Juno buscando métodos de pagamento e acabam se deparando com uma conta, com uma solução digital completa para o negócio dele. E um dos primeiros pontos que eles levam em consideração é: ok, eu preciso dedicar um certo tempo para poder olhar a saúde financeira da minha empresa. Só que ao mesmo tempo que aquele empreendedor ele é, digamos, o CFO da empresa dele, ele cuida de todas as finanças da empresa, ele é o cara que cuida do atendimento, é o cara que cuida do estoque, é o cara que vai cuidar das entregas, é o que vai fazer a produção e que vai muitas vezes hoje como criar um site, um e-commerce está muito fácil, ele acaba cuidando dessa gestão como tudo, essa gestão como um todo. E convenhamos, a gente só tem 2 braços. A gente só consegue dedicar a nossa atenção para um ponto. E muitas vezes, alguns fatores acabam escapando das nossas mãos, muitas vezes por falta de atenção e por falta de tempo da gente conseguir alocar essa atenção. E aqui um ponto interessante, que é onde a Juno acaba agregando valor para os clientes, a gente consegue gerar essa visibilidade com métricas, com estimativas de pagamento, conversão de pagamento, de uma forma muito clara, por exemplo, dentro do nosso dashboard de controle financeiro. Mas, na visão de vocês, quais são os principais indicativos que o empreendedor que está começou a ter uma base de clientes fidelizados, começou a ter pagamentos recorrentes, ou está prestando um serviço, já tem uma base legal de clientes, sabe, já está naquele começo, mas pode começar a sofrer com os casos de, olha, um cliente que até 3, 4 meses atrás era um cliente fiel ao meu negócio, parou de consumir. Como que eu consigo olhar para a vida útil desse cliente dentro da minha estrutura e tentar pensar, mas será que um mês atrás esse cliente me deu alguma pista, deixou alguma migalha de que o meu serviço não estava bom, o meu produto não estava competitivo, ou eu deixei de entregar alguma coisa a ponto dele parar de usar minha solução? Quais são os pontos que o empreendedor precisa ficar de olho no dia a dia que possam indicar uma queda, uma saída de utilização de um produto, de um serviço do teu negócio? Eu acho que você já deu algumas dicas aí na sua pergunta, tá? E eu diria que é por aí mesmo. Será que ele teve alguma experiência insatisfatória com o produto, com o serviço, com o atendimento? Será que ele enviou uma reclamação para você ou em algum canal de atendimento, independentemente do tamanho da sua empresa, e você não deu uma tratativa, ou a tratativa não foi positiva para o cliente, ele ficou aborrecido? Isso pode ser um indicativo de descontentamento, de que esse cliente se tornou um churn. Outros pontos com relação à concorrência, né? Será que ele recebeu uma oferta mais atraente da concorrência? Seja com um preço mais barato ou um preço similar, mas com um produto que entrega mais do que você está entregando atualmente? Será que essa solução que você está entregando atende o que ele precisa? Então, muitas vezes há situações em que você oferece a solução que ele precisa, mas ele ainda não tinha conhecimento disso. Então, será que você divulgou todos os seus lançamentos para ele? Outro ponto é com relação a formas de pagamento e de parcelamento. Hoje em dia a gente tem uma gama
muito interessante aí de formas de pagamento, né? O Pix que foi lançado recentemente, outras que já estão aí no mercado. Você já está usando essas formas de pagamento? Já está usando o Pix, por exemplo? E com relação a formas de parcelamento, pode ser interessante para o cliente, né? Talvez ele esteja passando por uma situação, a forma de parcelamento maior pode ser atraente para ele nesse momento. Então, tudo isso em conhecer o seu cliente, conhecer as necessidades dele, o que fica mais interessante para ele naquele momento, seja um preço mais atrativo se ele está buscando preço, disponibilizar para ele um produto ou serviço que você tem e ele ainda não tenha conhecimento, talvez isso esteja fazendo com que ele migre para a concorrência. Conhecer o seu cliente pode te ajudar a entender o que está acontecendo e a propor um plano de retenção para ele, né? Dependendo do que ele está precisando no momento, se é parcelamento, se é desconto, enfim, se é outra solução aí que vai atender a ele nesse momento. É verdade, e vários pontos pertinentes, e além de tudo, acho que eu comentei ali atrás, né, você ter a porta aberta para escutar ele e ir atrás da informação dele também. Recentemente a gente fez uma pesquisa de NPS, foi super positiva, mas a gente deu um plus a mais coletando algumas perguntas, pedindo respostas, né, para esses clientes através do nosso NPS, e ali gerou uma base rica para a gente trabalhar no desenvolvimento dos produtos internamente. Então, dar voz ao cliente é sempre importante, né, porque por mais que você tenha a inteligência artificial, BI, você por trás sempre vai precisar de alguém olhando e entendendo aquele dado e tirando algum insight, né? Então, por mais que hoje as ferramentas ajudem, gatilhos, diariamente, eu ainda acho que o olhar humano ele tem uma percepção diferente, e é aí onde você pode entender o que pode estar acontecendo dentro de um mês, dentro de poucas semanas, o que está acontecendo na rotina do teu cliente, e tomar uma ação mais rápida, né? Evitando qualquer perda. Eu sou muito fã de Shakespeare, e acreditem, ouvintes, isso vai ter relação com o assunto de agora, mas eu gosto muito de Shakespeare, e eu sempre brinco quando envolve qualquer assunto de falta de comunicação, em que os Montecos e os Capuletos nunca teriam brigado se eles sentassem numa mesa para conversar e entendessem um lado do outro. Ninguém ia precisar ter morrido caso ocorresse algum tipo de comunicação. E eu acho que, olhando para o cenário do empreendedor que tem esse receio ou está passando por um caso de, ok, minhas finanças de recebimento estão controladas, mas tem gente que usa meu produto, meu serviço por um tempo e depois de uns certos meses, certas experiências deixa de usar. O quão proativo você, como empreendedor, está sendo de conversar com o teu cliente e coletar esses feedbacks. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. E esse é um tempo que aqui acho que é um dos valores que a Juno, como uma plataforma de automatização e de gestão financeira, consegue trazer, é te dar tempo. A gente fica com a parte chata das finanças, a gente fica com a parte complexa de ter que fazer todo o processo bancário de conciliação financeira dos seus pagamentos, seja do boleto, cartão de crédito, Pix, do que for. A gente cuida muito bem disso. A gente quer, acho que isso é uma das oportunidades interessantes da plataforma da Juno, automatizar todos esses processos, te dar essa inteligência de BI, como o próprio Vitor falou, para que você tenha esse tempo de angariar métricas qualitativas com o teu cliente. Quantitativas, elas são importantes para você ter uma certa visibilidade se o seu negócio está indo bem ou mal, com certeza. Mas a manutenção da qualidade do teu produto, do teu serviço, depende muito da resposta mais humanizada, que muitas vezes é difícil traduzir para números, tá? Então esse é um dos pontos que a gente acha muito importante para quem está ouvindo a gente, está com aí nos desafios de empreender, levar isso em consideração. E além disso, Gabi e Vitor, aqui um ponto talvez um pouco mais matemático, eu gosto muitas vezes de pensar do quão fundo é esse poço que as pessoas olham e se deparam com medo do churn, né? É como se elas tivessem um caminhão, uma carreta de caminhão carregada de produto, o caminhão vai arrancar, parte do que está lá em cima vai acabar caindo. Como que as pessoas podem me olhar e entender, ok, o meu churn foi deste tamanho de um mês para o outro? Qual é esse indicativo, esse termômetro, essa régua, essa trena que ajuda a medir o quão grande ou o quão pequeno foi o churn da tua empresa? Então, Falco, eu vou te dar um exemplo de como geralmente as empresas calculam a taxa de churn,
tá? Esse cálculo geralmente é feito por mês. Na prática, como que é feito? A gente vai pegar a quantidade de clientes que se tornaram churn, que cancelaram seus produtos ou serviços ou abandonaram seus produtos e serviços naquele mês, e você vai dividir pela quantidade de clientes que você tinha no mês anterior. O que você pode considerar ali como clientes que você tinha? Clientes que você considerava como ativos, clientes que já estavam fiéis a você, com os quais você podia contar aquela receita ou aquela compra naquele mês. Tá? Então, exemplo prático. Eu perdi 5 clientes em abril, ou seja, eu tive um churn de 5 clientes, mas eu tinha 100 clientes em março. Então, a minha taxa de churn no mês de abril foi de 5%. Dividi 5 clientes que eu perdi em abril pelos 100 clientes que eu tinha em março. É sempre pelo período anterior, tá? E, ok, nesse exemplo, a minha taxa de churn foi de 5%. Como é que eu sei se ela é boa, se ela é ruim? Churn é sempre ruim, mas e a melhor taxa é a menor possível, tá? Mas eu vou trazer alguns exemplos de alguns estudos que eu acompanhei, que depende, que essa resposta de taxa boa ou ruim ou ok, depende muito do tipo do seu negócio. Se o teu negócio atende a grandes empresas, os estudos falam em 1% ao mês como uma taxa aceitável de churn. Se o seu negócio, em contrapartida, atende pequenas e médias empresas, eu já vi estudos que falavam entre 3% e 5% de churn como uma taxa ok de churn. Mas o mais importante, além de entender se a sua taxa de churn está dentro dessas médias, é sempre pensar em como reduzir essas taxas a cada mês. Como manter uma maior quantidade de clientes que já conhecem seu produto, já conhecem seu serviço, já foram fidelizados em algum momento com você. E acho que é importante como complemento, né, Gabi? Assim, a identificação e essas métricas, recomendamos para o pessoal que está ouvindo a gente, ou que tem um negócio familiar, ou está abrindo a sua empresa, e principalmente negócios online, onde você consegue ter uma noção de frequência da vinda daquele cliente muito maior do que no mundo físico, e de você começar a colocar na ponta do papel essa visão de churn em relação a pagamentos e clientes que você considera baseado no seu modelo de negócio ativo. Isso é importante você começar a fazer esse exercício dentro da tua base de clientes recorrentes e entender quem continua consumindo o teu produto, o teu serviço. E principalmente assim, gente, o churn, ele acontece com todo mundo. Sabe o Google que você tanto gosta? Sabe o Facebook, a rede social que você tanto gosta? Todo mundo tem churn. Não é exclusividade da sua empresa, meu Deus, como eu sou um péssimo empreendedor. Calma. O churn, ele é comum para todas as empresas do mercado. Isso é comum, é fato, não tem como evitar, faz parte da vida, faz parte do mercado que você tiver inserido. E há um ponto meu que não trabalho tão próximo assim no entendimento do cliente, talvez até a experiência do Vitor possa agregar, é ter essa comunicação muito transparente com o cliente, caso você identifique que isso acontece. Caso isso aconteça, né? Não há problema nenhum e não há motivos para que você fique chorando no canto do seu escritório porque o cliente deixou de usar o seu serviço ou consumir o teu produto naquele último mês. Você não precisa guardar mágoa ou ficar triste com ele. Acho que você ter a proatividade de conversar com o cliente, entender a realidade dele e por que aquilo está acontecendo. Não, é verdade. Inclusive, temos aí pesquisas para você medir o nível de esforço do seu cliente falar contigo, né? Então, quantos seus canais estão disponíveis, o quanto a porta está aberta para você escutar ele, né? Existem alguns estudos aí, métricas para você estar avaliando se você mesmo não está criando sem querer uma barreira de comunicação com o teu cliente. Perfeito, perfeito. E olha, o papo tá sensacional, a gente precisa encaminhar para um finalmente aqui nesse episódio do Código Azul. E a gente vai encerrar com dicas, porque a gente é desses, a gente é bonzinho, a gente quer dar aí dicas valiosas para os nossos clientes que estão nesse mundo de empreendedorismo e estão suando a camisa todos os dias, que olha, se eu preciso tentar reduzir o meu churn, como a própria Gabi falou na resposta das métricas, quais são as dicas de que eu
como posso fazer na prática uma tentativa de reduzir o nível de churn na minha empresa e também reduzir um pouco o meu nível de inadimplência? Então, Falk, primeiro de tudo, e eu acho que a gente já conversou sobre isso em algum momento, mas sempre vale reforçar. É muito importante conhecer o seu cliente, o seu produto, o seu negócio e os seus concorrentes, tá? E como você comentou anteriormente, independentemente do tamanho do seu negócio, se você começa a ter um controle, caso você ainda não tenha, um controle e passe a fazer um acompanhamento de tudo isso. Por quê? E o que você precisa saber? Quem é o seu cliente? Por que ele escolheu os seus produtos? Ou seja, que dores ele estava buscando sanar? O que você oferece de mais interessante em comparação à concorrência? O que é? O seu produto é melhor? Ele é mais barato? Ou o cliente está buscando comodidade, praticidade, atendimento? A frequência de compra e uso desse cliente? Entender sobre as reclamações que ele possa ter deixado nos seus canais de atendimento. Na verdade, eu lancei um monte de perguntas, tá? Mas são essas respostas que vão ajudar você a guiar um plano de retenção, caso você entenda que um cliente seu está intencionando o cancelamento ou mesmo chegou a formalizar isso para você, tá? Só assim você vai entender o que você pode ofertar. Se ele está buscando preço, você consegue oferecer um desconto mais atraente para ele, claro, mantendo a saúde financeira do seu negócio, mantendo a margem que você precisa ter para aquele produto, para aquele serviço ou para aquela venda. Se for com relação ao atendimento ou alguma reclamação, caso eu não tenha conseguido solucionar o problema dele, o que eu consigo oferecer para compensar esse cliente de alguma forma? Um brinde, um serviço adicional, um presente, enfim. O que eu consigo oferecer para deixar esse cliente satisfeito e fazer com que ele permaneça comigo, né? E entender, por que entender também a concorrência é interessante, né? Será que eu consigo contra-argumentar, dependendo do motivo da saída dele? Dependendo do motivo pelo qual ele estava precisando de mim, né? Então, puxa, um exemplo falando de TVs por assinatura, aí que eu comentei no começo, né? Tem uma amiga minha que está deixando de ter TV por assinatura, né? Vai aumentar a velocidade da banda larga para poder consumir os outros serviços de streaming. Então, é um movimento que está acontecendo. Será que a operadora vai conseguir retê-la? Não sei, talvez não. Talvez a operadora vai conseguir compensar aquela receita perdida no aumento da banda larga. Então, e dependendo se ela não tivesse serviço de banda larga superior para oferecer, pode ser que ele migre para a concorrência. E, Gabi, então, esse foi um exemplo, né? Esse exemplo é interessante até para a gente ver como, por exemplo, canais que a gente conhece dentro de pacotes de TV por assinatura, que eu lembro de dois, assim, de curtíssimo prazo, que é, por exemplo, a HBO e a Paramount. As duas, independente de se você contratar um serviço de TV por assinatura, provavelmente vão ter essas duas opções de canais, e os dois já têm a sua própria plataforma de streaming para também pegar a parte dos clientes que estão deixando de consumir a TV tradicional, entre aspas, com esses canais, e buscar esses clientes que estão aderindo ao serviço de streaming. Pelo que você comentou, e aqui só tentando condensar um pouco essa ideia para o Vitor finalizar ali a resposta dele, é muito um diagnóstico muito claro do motivo, das motivações por qual esse cliente está talvez insatisfeito com o seu negócio, e criar planos de ação baseado nessas dores e nessas motivações, sem tentar tirar uma motivação da cartola ou assumir motivações pelo qual um cliente deixou de consumir. Acho que ser muito transparente, muito franco, e criar muitas vezes essa documentação e essas estratégias em cima das motivações reais pelo qual um cliente pode estar saindo. E lembrando, as pessoas, elas possuem comportamentos muito similares entre si. A gente trabalha com dezenas de milhares de clientes. A gente não tem necessariamente dezenas de milhares de motivos pelo qual um cliente pode conhecer o nosso negócio e acabar indo por, normalmente são fatores comuns, que várias pessoas se encaixam dentro desses mesmos fatores, e essa será uma realidade para a tua empresa também. Então, na medida que você consegue identificar agora de começo por que os clientes no passado deixaram de utilizar, você consegue criar medidas preventivas para que no futuro isso não aconteça.
Então, será que esse pessoal já está E essa questão que você comentou, Vitor, do pagamento recorrente, também pode ajudar com relação à inadimplência, né? Que a gente tinha comentado anteriormente. Então, de repente, oferecer um benefício para o cliente manter esse contrato por 6, 12 meses, né? Você vai garantir uma receita ali por algum tempo, vai garantir que esse cliente vai continuar sendo seu cliente por aquele tempo. E a adimplência pode ser resolvida através de uma solução como essa, né? Muitas vezes até os métodos de pagamento diferentes daquele original, eles podem gerar possibilidades de reparcelamento, renegociação de dívidas. Então é importante entender o potencial que alguns outros métodos de pagamento, até mesmo envolvendo crédito aqui dentro do Brasil, que é extremamente comum, podem auxiliar nesse tipo de processo. Exatamente. É isso, gente. Esse foi mais um episódio da 5ª temporada do Código Azul. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixa de seguir e acompanhar o nosso podcast no Spotify ou no seu serviço de streaming favorito. Temos episódios novos toda quinta-feira. Para falar com a gente, você precisa enviar um e-mail para códigoazul@juno.com.br ou também acessar as nossas redes sociais na @tamojuno. Se você gostou da Juno e quer trabalhar com a gente, é só conferir nossas vagas no link vagas.juno.com.br. A produção desse episódio é da Luísa Barvinski e da Tati Michaud. Até semana que vem e tamo junto!